pastor, no nome dele os demais obreiros e a todos com boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? Querido irmão, abra a sua Bíblia, na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12, e nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Romanos 12, a partir do versículo de número 1. Glórias a Deus. Amém, irmão? Que diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considerei a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo tem muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na profecia. Se tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja com o encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Amém, queridos? Tome teu assento, fique à vontade. Louvado seja Deus. Querido irmão, esse texto ao qual Paulo escreve à igreja de Roma, a carta que está endereçada a essa igreja é considerada pelos estudiosos a carta doutrinal. O que isso significa? O conteúdo que essa carta expõe da parte de Paulo para todos os cristãos que estavam em Roma, ele tinha um sentido único, de dar um direcionamento na vida daquelas pessoas, ao qual tudo aquilo que foi escrito por Paulo é de fundamental importância, que seguimos isso, não somente lá nos dias dos apóstolos, mas também nos dias de hoje. E nesse capítulo de número 12, Paulo, então, ele vai se referir à igreja, dizendo exatamente alguns pontos importantes a respeito de ser unidos e servir. Quando Paulo ele ilustra o contexto de um corpo, ele está exatamente fazendo menção que, assim como um corpo tem todos os seus membros e órgãos para que ele trabalhe em um único sentido, para um único benefício, que é manter esse corpo em ordem, vivo, forte, assim também a igreja do Senhor deve estar, unidos um ao outro. Também ele, nessa colocação, ele acaba dizendo que a igreja em si tem cada uma a sua função. Assim como os membros de um corpo atuam em uma função, assim, querido irmão, eu e você atuamos também numa função da igreja. Então ele vai direcionar alguns pontos que são dons, direcionados a cada um de acordo com aquilo que o Espírito Santo direciona. Porém, querido irmão, eu quero falar um pouquinho nessa noite a respeito do que é servir a Deus. O que é o serviço ao Senhor? O que significa estar fazendo algo para Deus ou estar fazendo algo com Deus?
É muito interessante que quem trabalhou em uma empresa com mais de 50 funcionários vai entender muito bem que existe sempre um líder para determinada quantidade de pessoas. Esse líder, ele vai buscar exatamente a harmonia do grupo, porque se existe harmonia no grupo, automaticamente cada um vai desempenhar a sua função da melhor forma. Porém, se não estiver bem ajustado, alguma coisa não vai dar certo, e o resultado que ele precisa que os seus colaboradores desempenhem não vai aparecer. Então é tão necessário a união, a comunhão, o ajuste, que cada um faça a sua parte para que realmente o resultado apareça. O serviço a Deus, querido, tem um único propósito: a glória de Deus. Não é glorificar pastor, não é glorificar missionário, não é glorificar diácono, não é glorificar o irmão, não é nada disso. O único interesse é glorificar exclusivamente a Deus. E quando eu entendo isso, querido irmão, eu vou fazer tudo que me condiz, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja na igreja, seja onde for, da melhor forma possível, como se eu estivesse fazendo isso para Deus. Amém, irmão? Então, nessa noite eu quero dar algumas definições para você poder entender o que é serviço. Então, o serviço, no grego bíblico, diaconia, serviço amoroso prestado a Deus a favor dos santos e da seara do mestre. Esse é o contexto base de serviço. Olha que interessante. Quando nós olhamos isso, querido, o pastor Mateu Henry, ele diz o seguinte: se o trabalho é feito em nome de Cristo, a honra é devida ao nome dele. Amém? O que isso quer dizer? É como o funcionário que desempenha uma função na empresa, que o resultado vai trazer o seu salário, mas automaticamente o crescimento da empresa que não é dele. Então o trabalho dele vai fazer com que seja exaltado aquilo que essa empresa está produzindo. Como eu e você fazemos parte da família de Cristo, então tudo que nós fizemos no nome dele não é para a nossa glória, e sim para a glória do Senhor. É por isso, querido irmão, que quando nós ajudamos alguém, ou a gente instrui alguém a buscar mais da palavra de Deus, e essa pessoa está passando por uma dificuldade, um problema, e ela vence tudo isso com a ajuda do Espírito Santo, e também através do conselho que o Espírito Santo colocou na tua boca para direcionar essa vida. Quando se resolve, essa pessoa chega para você e diz assim, ó: eu quero te agradecer. É ou não é? O nosso coração se enche de alegria. Mas nós temos que ter um cuidado, que a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Amém, querido irmão? Olha só, definição então de serviço: é o trabalho amoroso e sacrificial que consagramos a Deus visando a expansão de seu reino até os confins da terra, no poder e unção do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Naquele exato momento, querido, o que Jesus estava transmitindo aos discípulos, após ele estar ressurreto, ele estava dizendo: olha, aquilo que eu iniciei, aquilo que eu fiz, agora eu estou passando a vocês, e vocês vão passar a alguém. Então, vocês precisam
exatamente esperar até que o Espírito Santo revista. Então há necessidade de buscar a ação do Espírito Santo na nossa vida, não simplesmente esperar que os outros tragam algo para nós, mas nós buscarmos. E quando nós buscarmos esse Espírito Santo e formos cheios, nós testemunharemos daquilo que Cristo fez, do amor dele, da salvação que vem através da vida dele. E assim nós conseguiremos então alcançar outras pessoas, querido irmão. Quem aqui nessa noite poderia dizer, bater no seu peito e dizer o seguinte: olha, eu vim para a igreja sozinho, ninguém me convidou, eu me salvei sozinho, e eu continuo sozinho, ninguém nunca me ajudou em nada. Levante a mão. Todos nós precisamos da ajuda de alguém. Agora eu quero perguntar para você outra coisa. Através de alguém ter trazido essa palavra ao teu coração, te conduzido a um lugar como esse, você recebeu o Espírito Santo no teu coração, para quantos você fez a mesma coisa? Lembra da parábola do semeador? É tão interessante que a parábola que Jesus utiliza ali, ele está exatamente falando que, para que nós possamos entender se a nossa vida é um solo bom, é um solo produtivo, ele precisa produzir frutos. Mas não fruto que não chega a amadurecer, pelo contrário, fruto que chega ao estágio de amadurecimento. Nenhuma árvore, querido irmão, produz para si mesma, sempre produz para outro. Então, quer dizer, outrora alguém produziu para mim, agora eu preciso produzir para alguém. E quando eu começo a fazer isso, querido, eu começo a entender o verdadeiro sentido de servir ao Senhor. Aí algumas pessoas dizem assim: poxa, missionário, mas como eu gostaria de aprender teologia, porque daí eu me afundaria mais, eu teria mais conhecimento. Eu quero dizer para você que a teologia, querido irmão, ela acontece todo culto que você vem a este lugar. Às vezes ela não está ligada em um livro, mas tudo que está sendo ministrado nesse altar, ele vem exatamente de uma raiz verdadeira, aonde é o estudo da palavra do Senhor. E olha o contexto, querido, teológico então de servir. O serviço cristão é a teologia em ação. O que é isso? Não adianta só conhecer, eu preciso praticar. Não adianta só eu ouvir, não adianta só eu ler, eu preciso colocar isso em ação, querido irmão. E quando eu coloco em ação, aí sim eu estou exatamente cumprindo o que Deus direciona para nós. Amém? O contexto de servir, querido irmão, ele está ligado desde a fundação do mundo e ele vai chegar até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos para o texto bíblico, eu quero dar alguns exemplos nessa noite, por causa do tempo. Mas existem muitos outros exemplos que poderíamos estar usando. O primeiro exemplo de serviço, o primeiro homem que serviu foi Adão. Quando Deus então cria todas as coisas, após o momento de estar tudo organizado, o texto bíblico vai dizer lá em Gênesis 2, que Deus então forma o homem conforme a sua imagem e semelhança do pó da terra e sopra sobre ele o espírito da vida. E ele dá um direcionamento ao homem dizendo: olha, aqui está o jardim que eu plantei, agora quem vai cuidar é você. É tão interessante, querido irmão, que esse contexto de jardim, ele está ligado sobre aquilo que Deus já nos deu, que está já nas nossas mãos. E que muitas vezes a gente não cuida da forma que deveria. Primeira delas, quem é casado tem que cuidar da sua esposa e você, mulher, cuidar do teu esposo. Quem tem filhos tem que cuidar dos filhos. Os filhos, então, quando eles já têm um entendimento, eles têm que saber respeitar e cuidar os pais.
O meu trabalho, aquilo que Deus já colocou na minha mão, vou fazer o melhor por Ele, mesmo que eu considere que não é o suficiente o que eu ganho, mas eu vou me empenhar, eu vou fazer o meu melhor, porque eu já tenho. Às vezes, querido irmão, a gente esquece do que a gente tem, e a gente quer o que o outro tem. É por isso que é tão difícil nós nos alegrarmos com alguém que conquista algo, porque nós não entendemos que precisamos servir para que esse alguém cresça. Se ele cresce, se ele se alegra, eu também me alegro e cresço junto. Porque a glória do Senhor, querido irmão, ela é repartida por igual. Então, se eu me alegro com o meu irmão crescendo, com certeza Deus vai me fazer crescer pela minha alegria. Outro homem, que também nós vamos ver nas Escrituras, que foi um exemplo de serviço, ao qual o autor aos Hebreus vai dizer que ele é o nosso pai na fé, chamado Abraão. Quando nós olhamos o texto, em Gênesis capítulo número 12, vai dizer lá, que Deus chega para ele e diz o seguinte: ó Abraão, eu quero que tu saia de onde tu está, da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu quero dizer para você, irmão, nessa noite, com convicção no meu coração, porque eu vivi isso. Muitas vezes a gente não serve, sabe por quê? Porque a gente não quer sair do nosso lugar de conforto, onde nós estamos acomodados. Eu já consegui, eu já estou bem, já estou andando. Agora os outros que se virem. Agora eu pergunto, quanto tempo demorou alguém caminhando com você, como assim fizeram comigo, até chegar nesse bem? Quando nós não entendemos essa questão de primazia, querido irmão, nós estamos sendo ingratos. Nós recebemos, mas não queremos transmitir. Isso na vida do ser humano é exatamente o que define quem cresce e quem permanece sempre na mesma ou até mesmo diminui. É exatamente o medo de não querer sair da onde está acomodado. Não, aqui eu já sei de tudo, aqui já está bom, eu não vou fazer nada mais, porque eu vou ter que me empenhar mais. Eu vou ter que me dedicar mais, eu vou ter que ir atrás de mais coisas. Quem sabe vão me ligar num horário onde eu queria estar descansando. E a gente vai ficando de lado, irmão. Ei, eu quero dizer para você que não foi homem nenhum que te escolheu, não foi homem nenhum que te salvou, mas foi o Senhor Jesus. E se Ele te escolheu, se Ele colocou algo no teu coração, faça, porque é Ele que vai estar com você. É tão interessante, querido irmão, que o próximo exemplo que eu quero dar é Moisés. Moisés estava lá no Egito, cometeu uns erros, fugiu, estava lá no deserto já há um tempo, e Deus então, através de uma sarça, de uma teofania, quer dizer, uma forma de aparição de Deus, Ele chega lá e diz assim, para Moisés: agora que você percebeu que sou eu, através da sarça que não se consome, vem mais perto. Porém, tira a sandália do teu pé, quer dizer, está na hora de você fazer algo diferente. Eu não sei quanto tempo faz que você está na igreja, irmão. Eu não sei quanto tempo faz que você parou de falar do amor de Deus para alguém. Eu não sei se você fazia alguma coisa e deixou de fazer com o passar do tempo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, está na hora de fazer diferente. O tempo ainda é oportuno. E aí Deus explica para ele, dizendo: olha, eu quero que o meu povo saia de lá e eu te escolhi. Olha para a pessoa do teu lado e aponta o dedo para ela. Olha aí, aponta o dedo para ela. O Senhor está dizendo: eu te escolhi. E é tão interessante que a primeira coisa que Moisés diz após isso é o seguinte: eu, Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Quer dizer, meu Deus, tem tanta gente aí, por que eu? Se Deus tem te chamado, irmão, é porque dentro de você existe algo especial, que Deus está vendo, que nem você sabe.
e que muitas vezes está enterrando ali dentro. É tão interessante que um outro exemplo muito claro disso é Josué. Lá no primeiro capítulo de Josué, você vai ver exatamente Deus falando, dizendo para ele: ó Josué, o meu servo Moisés morreu, e agora eu quero que você leve o povo até a terra prometida. É você. O texto não relata, mas eu creio que Josué estava com medo, porque o texto vai dizer o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo. Quer dizer, para Deus dizer isso é sinal que dentro de Josué existia um temor, existia um medo. Será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que o povo vai me ouvir? Eu quero dizer para você, irmão, se Deus colocar alguém do teu lado, seja a pessoa que for, e influenciando você pelo Espírito Santo de Deus, para falar do amor dele para alguém, fale, porque Deus vai colocar nas tuas palavras aquilo que ele quer que essa pessoa ouça. Mas é necessário eu me dispor e abrir a minha boca. Ah, missionário, mas só tem exemplo do Velho Testamento? Não. A gente tem exemplos do Novo Testamento. O primeiro foi João Batista. Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. E João Batista já estava pregando a respeito da vinda do Messias. Sabe, irmão, não tinha nada no contexto exatamente testemunhal de alguém que Cristo estaria vindo. Mas aquilo que Deus colocou dentro do coração de João Batista para pregar era algo que já estava para acontecer. Após João Batista, então, vem o próprio Senhor Jesus, o exemplo de servir. E ele começa a falar do imenso amor dele, ele começa a transmitir exatamente tudo aquilo que era para ser transmitido ao povo. Tanto que ele vai dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando nós, querido irmão, nos chamamos cristãos, o que é isso? Semelhança de Cristo. Se nós não servimos, se nós não ajudamos quem precisa, nós estamos nos enganando. Nós não estamos fazendo exatamente o que Cristo nos ensinou. Então está na hora de nós refletirmos sobre a nossa vida. Está na hora de nós reavaliarmos o nosso contexto e ver se realmente nós estamos no caminho, mas se não estamos ainda, há tempo de mudança. O próprio Senhor Jesus, entendendo que não era só Ele que precisava continuar isso, Ele começa então, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, Ele começa então a reunir seguidores. Ele começa então a convocar os discípulos. E ali na trajetória ele reúne 12 homens. 12 homens que estariam acompanhando tudo que Jesus ia fazer. E exatamente, querido irmão, quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber claramente que através daqueles homens, através de 11 homens, porque infelizmente Judas não se arrependeu do seu erro e acabou tirando a sua própria vida. Através daqueles homens foram direcionando novos. Uma coisa que me chama muita atenção, querido, é quando Jesus chega para Saulo, lá no capítulo 9 de Atos, e diz para ele o seguinte: Saulo, Saulo. E Saulo percebe que não era uma voz comum. Irmão, você tem ouvido a voz de Deus? Ou tem horas que você não sabe se é a voz de Deus, ou é a tua própria voz? O texto bíblico diz que ele estava então caminhando e ele para. E ele diz: quem és, Senhor? Ele percebe que era diferente, não era comum. E Jesus se apresenta para ele e diz assim para ele: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Algo me chama muita atenção naquele contexto, querido irmão, porque até aquele momento, ele era alguém que tinha medo dos seguidores de Cristo, é por isso que ele ia atrás para matar.
Medo no contexto do que eles poderiam fazer, medo do que Cristo tinha feito, mas quando ele tem um contato verdadeiro com o próprio Senhor Jesus, o medo vai embora. E o texto vai dizer então, que ali existia um discípulo chamado Ananias. Ele diz o seguinte: ó Ananias, existe um homem de Tarso aí, ao qual o nome dele é Saulo, eu quero que tu vá lá e ore por ele. Ananias, com muito medo, diz: não vou, Senhor, tu não sabe quem é ele, olha o que ele faz, olha o poder que ele tem. Mas o Senhor Jesus dá um direcionamento que Ananias não tem como dizer: eu não vou fazer. Porque naquele exato momento o Senhor diz para ele o seguinte: olha, Ananias, vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido. E ele vai levar a minha palavra aos gentios. Ele vai levar a minha palavra aos filhos dos reis. Um homem que o seu nome passa de Saulo, perseguidor, para Paulo, que escreve boa parte do Novo Testamento, inclusive a carta que nós lemos aos Romanos. Agora o que me faz refletir, querido irmão, e aqui eu quero definir a minha ministração nessa noite. Reflita um pouquinho comigo. Se Abraão tivesse dito não, se Moisés tivesse dito não, se Josué tivesse dito não, se todos os profetas que nós vimos no Velho Testamento tivessem dito não, eu não vou fazer, se Jesus tivesse dito para o próprio Deus: não, eu não quero, se João Batista tivesse dito: eu não vou fazer, se os discípulos tivessem dito: eu não vou, se Paulo tivesse dito: eu não quero, quantas coisas, querido irmão, tinham sido diferentes. Mas quem sabe no teu coração você vai estar pensando o seguinte: mas quando um não quer, Deus levanta outro. É verdade, irmão, mas até esse outro levantar, quantas pessoas perecem, quantas pessoas se perdem. Eu preguei no sábado lá no Varno dizendo o seguinte: eu sou feliz. Acima de todas as coisas que Deus me proporcionou, Ele me proporcionou uma coisa que muitas vezes nós não agradecemos a Deus. Sabe qual é? Ele nos deu a oportunidade de nascer depois que Cristo nasceu. Pensa bem, se nós tivéssemos nascido antes, e não dentro da linhagem judia, para onde nós íamos? E hoje, muitas das vezes, querido irmão, a gente está com medo. Mas o mesmo Deus que escolheu todos esses homens, Ele continua escolhendo a mim e a você. A pergunta é: eu estou disposto a fazer o que Ele me pede? Se coloque de pé.